Tempo e programa No Clima. Entretenimento e muita informação na manhã do seu sábado, pela Rai Vale, Rádio Estadão Vale. Fique atento e saiba o que acontece em São José dos Campos e no mundo afora. Programa No Clima. A apresentação, André Bom Tempo. Muito bem, bom dia a todos os que estão aí sintonizados, todos os que estão conectados, internautas, ouvintes, enfim, todo o público em geral que acompanha aqui o programa No Clima. A apresentação deste que vos fala, André Bom Tempo, e bora lá, né? Mais um sábado, mais um dia aí de boas atividades, e no vídeo de hoje, na nossa apresentação, né, nosso programa de hoje, resolvi, até por conta da Semana do Meio Ambiente, né, que estamos celebrando aí nesta e também na semana que há de vir, ontem especificamente o Dia Mundial, né, do Meio Ambiente, dia 5 de junho. Então, celebrando aí esta data, falarei aqui alguma coisa com esse viés, né, com essa pegada mais voltada justamente para a questão do meio ambiente, questões relativas à natureza e afins. Uma delas que achei bastante interessante, né, com tantos temas, com toda essa riqueza de detalhes que poderíamos falar, poderíamos aprofundar, achei que um ponto legal para entrar de destaque, né, seria justamente a questão hidrográfica brasileira. Toda a nossa riqueza hidrográfica, nossas bacias, aí de norte a sul. E para complementar, né, para ajudar, temos um material aqui muito bom, por sinal, literalmente, né, uma verdadeira aula de geografia da turma do Projeto X, ou Projeto X, como alguns podem querer aí chamar. E eles falarão, né, neste programa que eu também quero que sirva, né, e fiquem todos muitíssimo à vontade para compartilhar ou sugerir para estudantes, alunos, prestadores de concurso público, prestadores de qualquer tipo de prova, estudantes universitários, enfim, tem uma gama aí de interesse, né, que podem ser facilmente supridos com o material que hei de divulgar aqui, né? Então, já agradecendo a colaboração dos demais produtores, né, de todos aqueles que também desenvolvem esse tipo de trabalho que nós, com muita pesquisa, né, com um certo cálculo, uma certa parcimônia, vamos atrás para saber do que está se falando, né? Porque não adianta mandar qualquer coisa nos nossos WhatsApps da vida que a gente não vai ficar aproveitando tudo, né? O trabalho jornalístico, ele, na verdade, e diga-se de passagem, a gente procura fazê-lo muito bem feito, né? Vai passar por toda uma questão de critério, de princípios, de analisar aquele material, de ver o que tem de bom, o que tem de até mesmo engraçado, e concordando ou não concordando, mas verificando as veracidades, né, e a riqueza de informações daquilo que está querendo se dizer, que está sendo analisado. Então, por essas e outras, temos aí este material que divulgaremos, né, falaremos mais aí na sequência. De qualquer forma, tá aí dado o nosso recado, né? E bom dia aí para todos os que estejam nos acompanhando. Falando na questão das bacias hidrográficas,
Alguns podem até se perguntar se falarei aqui do Rio Paraíba, né? Falamos um pouco dela durante a semana, não entrarei em detalhes no programa de hoje, prometo um especial mais para frente, né? Até porque ano passado, justamente por conta do Sarau-Sá, né? Que a Rádio Estadão Vale, né, Lano Brito, Luciana, eu, entre outros, estivemos aí apoiando, né, o casal Dulce e Ale Magno realizando essa verdadeira homenagem, né, essa verdadeira luta cultural, luta no bom sentido, fizeram aí um belo trabalho, né? Também a Prefeitura de Paraibuna, a cidade de Paraibuna soube nos receber de braços bem abertos e conseguimos realizar esse belo trabalho homenageando, falando aí sobre o Rio Paraíba, né? Toda a sua complexidade, a bacia hidrográfica do Paraíba do Sul, né? De uma forma geral e até por conta disso já tem, né, algumas questões que falamos a respeito outrora, né? Mas quiçá prometo um programa mais para frente, né, sobre outros assuntos relacionados ao Rio Paraíba do Sul, né, a toda e seus afluentes, a toda a sua hidrografia. Até porque um assunto que eu quero abordar, né, em outras oportunidades é, por exemplo, a questão dos piraquaras, né? Então, entrevistar aí Luiz Paulo Costa, entre outras pessoas das antigas, né, aqui da cidade, ou inclusive, né, até mesmo os modernos e os antigos piraquaras, né, aqui da nossa região. As pessoas que sobreviviam na época e que eventualmente ainda sobrevivem, né, as pessoas que ainda têm essa cultura da pesca, a pesca de sobrevivência, né, aqui nas nossas águas vale-paraibanas. Então, um assunto aí também interessante para ser explorado, né? Para ser também devidamente conversado. Mas é isso aí. De qualquer forma, né? Não entrarei nesse detalhe do Rio Paraíba do Sul hoje. E antes que alguns também me perguntem, né, principalmente aqueles que conhecem um pouco do meu trabalho jornalístico já da época de estudante, tivemos alguns materiais desenvolvidos na época de faculdade com relação a, por exemplo, Belo Monte, né? Toda aquela complexidade, a questão da estrutura de Belo Monte, analisando os prós e contras e etc e tal. Eu admito que já faz um tempo que a memória não está muito fresca, que falta alguns embasamentos. Eu até tenho material aí que eu poderia recuperar, né, para uma próxima conversa, mas faltam aí documentos, algum embasamento científico e uma atualização mesmo, né? Falta mesmo uma atualização aí para falar com mais propriedade, com mais conhecimento, de repente uma coisa ou outra, né, que mudou na opinião nesse meio tempo. Afinal de contas, a gente está falando aí de 10 anos, né, de história. A gente está falando aí de uma década de coisas, de visões de mundo, de mudanças de política, de perspectivas, análises econômicas, socioambientais que podem ou não ter mudado, né? E eventualmente alterado nossas opiniões. Então não vou ficar aqui falando qualquer coisa por falar, fazendo nenhum juízo de valor, até mesmo porque precisaria comparar um pouco
da literatura produzida à época com a atual e ver como que está toda a questão da obra, né, em que pé que está, que não está. Eu admito que está me faltando, né, leitura sobre o assunto e por isso eu não quero incorrer em falar bobagens, né, em tropeços, como por exemplo fizeram certos lacradores, né, ou melhor dizendo, alguns lacratores e lacratoras da lacatrizes, né? Melhor corrigindo, né? Alguns lacratores e lacatrizes da Rede Globo, né? Entre outros artistas que fizeram um vídeo, né? A princípio interessante, a respeito aí os bons princípios, né, por trás de quem quis fazer o material, mas falaram coisas que qualquer um que pesquisasse no Google, né, nos Googles da vida, tanto é que foi desmistificado, né, foi corrigido muito do que se disse naquele vídeo, né, por estudantes aí de geografia, entre outras disciplinas, analisando e pontuando, né, as incorreções, as inverdades que foram colocadas neste material. Então, realmente, está aí um traço bem complicado, né? E não queremos aqui incorrer nas mesmas histórias. Colocaram indígenas, povos de uma etnia do Mato Grosso, lá no Pará. Um dia, se eu achar esse vídeo aí, né, não me atentei ao fato de procurá-lo previamente, né? Mas caso o faça outra vez, vale a pena ir atrás desse vídeo. E eles mostram algumas correções, né? Porque aí o vídeo é aquela coisa, né? Muito bem feito, tem aquela certa apelação, né, pro emocional, a ok, eu respeito a boa intenção, né? Mas aí depois você para e vê toda a desconstrução daquilo, né? Então a coisa acaba ficando até mais cômica do que séria, né? E toda aquela boa intenção acaba indo por água abaixo do que eles queriam fazer de fato no vídeo. Então não vou aqui falar nada por hora, né, com relação a Belo Monte, o que quer que seja. Não estou aqui, né, diga-se de passagem, brincadeiras à parte, comentários aqui à parte, né, descontraídos à parte. Não estou aqui tomando juízo de valor, não estou aqui dizendo que adoro Belo Monte ou detesto Belo Monte. É justamente o que eu estou querendo colocar desde o princípio. Não estou munido intelectualmente para bater o martelo dizendo se na atual conjuntura estou contrário ou estou favorável à construção, à implementação da usina de Belo Monte lá, né, lá no Pará. Pode ser que alguma coisa tenha mudado, algum projeto, alguma ideia, indenização para os povos, para a natureza, etc e tal. Enfim, muita coisa aí, né, que até peço, né, a contribuição das pessoas, né, aqueles que estiverem acompanhando, aqueles que estiverem por acaso munidos, né, desse conhecimento, falem aí comigo, entrem em contato, não tem problema nenhum. Se vocês têm aí o celular, os canais, né, YouTube, a própria Rádio Estadão Vale, entre outros meios para poder falar aí comigo, né? Fala aí, código 12 99107 6308. Telefone de André Bom Tempo e de repente é um assunto bom para a gente também tratar a posteriori. Então, Belo Monte, beijo, um abraço, fica para a próxima. Mas
tenho aqui, né, para não falar que estou tirando nada da minha cabeça, um guia bem interessante sobre a hidrovia Tietê-Paraná. Então, já que estamos falando de toda essa questão hídrica, né, toda essa questão dos nossos rios, falar um pouquinho, ler algumas páginas aqui da nossa bela história, né, que fala, por exemplo, a questão da nascente do rio Tietê. Tem até uma foto, né, para aqueles que estão podendo aí ver com imagem. Então, um material bastante completo e bastante oportuno, né, para todos que estejam nos acompanhando. Pelo que consta no livretinho, as águas traçaram o percurso inicial de nossa história, quando a comitiva do jesuíta José de Anchieta alcançou o pico da Serra do Mar e, ali no planalto de Piratininga, encontrou um grande rio que os índios chamavam de Anhembi. Assim, a localização da cidade de São Paulo não foi por acaso, pois ali fundaram a capital paulista. Também é conhecido como o Rio das Entradas e Bandeiras, ou o Rio dos Bandeirantes, pois, através deste rio, os bandeirantes promoveram o desbravamento e a colonização do sertão paulista, e ele foi chamado de Anhumas, Anhembi e hoje o tão famoso rio Tietê. O rio Tietê tem uma particularidade que se sobrepõe aos demais rios. Normalmente, os rios nascem no interior e correm para o mar, mas o Tietê faz o caminho ao contrário. Nasce a poucos quilômetros do Oceano Atlântico, 22 quilômetros para ser mais preciso, no município de Salesópolis, no alto da Serra do Mar, e, de uma forma mais difícil, corre para o interior, cortando o estado de São Paulo ao meio, passando por muitos municípios nos seus 1.136 quilômetros de extensão, indo desembocar no rio Paraná, no município de Itapura, divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso, sendo um dos principais afluentes do rio Paraná. O início da navegação no rio Tietê data de antes do descobrimento do Brasil, pois os índios já usavam o rio como meio de sobrevivência e comunicação com outras tribos, mesmo que em pequenas distâncias. Com a chegada dos bandeirantes, índios e bandeirantes utilizavam o rio como meio de transporte, pois naquela época o rio já era uma verdadeira estrada de água. Em relatos mais recentes de parentes de navegadores e de registros mantidos no Museu de Barra Bonita, no início do século XX, vários tipos de mercadorias já eram transportadas entre diversos municípios do Médio Tietê. Como maior exemplo, os barcos a vapor Visconde de Itu e Souza Queiroz transportavam o café da Fazenda Porto até os armazéns localizados ao lado da Ponte Campos Sales, onde atualmente encontra-se o Hotel Beira Rio. E assim, quando a Maria Fumaça passava por Barra Bonita, todo o café estocado era carregado e transportado até o Porto de Santos, onde o mesmo era exportado em sua maior parte para a Europa. Entre as décadas de 50 e 60, o engenheiro Catulo Branco planejou para os rios Tietê e Paraná uma série de barragens, tanto para a geração de energia quanto para o aproveitamento dos imensos lagos provocados pela construção das usinas hidrelétricas, possibilitando a navegação e interligação entre o rio Tietê e o rio Paraná através das eclusas. A hidrovia Tietê-Paraná, também conhecida como a hidrovia do Mercosul, possui hoje 2.400 quilômetros de vias navegáveis entre vias primárias e secundárias, mais de 6.000 quilômetros de margens lacustres e fluviais, passando por 5 estados brasileiros, sendo eles São Paulo, Goiás, Paraná,
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, que, respectivamente, são banhados pelos rios Tietê, Paraná, Grande, Paranaíba e todos seus afluentes, integrando também 4 países do Cone Sul, sendo eles Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, abrangendo mais de 220 municípios, com uma área de influência de 800 mil quilômetros quadrados e 22.600 megawatts instalados. O transporte de cargas nesse percurso é feito através de embarcações de grande porte, chamadas de comboios. A navegação no rio Tietê tem início na região de Conchas, a 160 quilômetros abaixo da cidade de São Paulo, indo até o rio Paraná. No rio Paraná, a navegação tem início desde a sua formação, que é de Itaipu. Devido às barragens do rio Paranaíba não terem eclusas nesse rio, a navegação tem início na barragem de São Simão, ao sul de Goiás, e vai até a formação do rio Paraná, fazendo assim o escoamento de diversos produtos para o mercado externo com preços mais competitivos. Os comboios utilizados na hidrovia possuem várias dimensões, sendo que o comboio tipo Tietê é composto de 2 barcaças e um empurrador, medindo 137 metros de comprimento, 11 metros de largura, calado máximo de 2,50 metros, com potência instalada de 950 HP, velocidade média de 17 km por hora e transporta de uma só vez 2.200 toneladas, carga equivalente a 88 caminhões de 25 toneladas cada. O comboio tipo Tietê duplo é composto de 4 barcaças e um empurrador, medindo 137 metros de comprimento, 22 de largura, calado máximo de 2,5 metros, com potência instalada de 950 HP, velocidade média de 15 km por hora e transporta de uma só vez 4.400 toneladas, carga equivalente a 176 caminhões de 25 toneladas cada. O comboio tipo Tietê triplo, que só pode ser utilizado no rio Paraná devido ao tamanho das eclusas e o tamanho do rio, é composto de 6 barcaças e um empurrador, medindo 197 metros de comprimento, 22 metros de largura, calado máximo de 2,5 metros, com potência instalada de 950 HP, velocidade média de 13 km por hora e transporta de uma só vez 6.600 toneladas, carga equivalente a 264 caminhões de 25 toneladas cada. O complexo de barragens do Tietê é composto por 6 barragens e 8 eclusas, sendo que a sequência delas são Barra Bonita, muito bonito por sinal, literalmente, já estive lá. Primeira em funcionamento da América do Sul, só não é a primeira da América Latina devido ao Canal do Panamá. Primeira barragem no sentido em que o rio corre. Bariri, Ibitinga, Promissão, Nova Havaiandava, com 2 eclusas e desnível total máximo de 34,60 metros. E Três Irmãos, 2 eclusas e desnível total máximo de 49,80 metros. No Rio Paraná, há a operação de 4 barragens, Ilha Solteira, Jupiá, Porto Primavera e Itaipu, sendo que somente Jupiá e Porto Primavera possuem eclusa. É um livrinho bastante interessante, sinceramente não me recordo agora de onde e por que o tenho. Provavelmente comprei em algum sebo há muito tempo atrás. Preciso até, aliás, atualizar as informações, mas acredito que seja tudo mais ou menos nessa via. Temos inclusive algumas dicas, né? Tabela de equivalência, toda essa história para a gente entender um pouco o que vem a ser cada uma dessas estruturas, né, para os mais leigos no assunto entenderem direitinho do que é que estamos falando mais objetivamente.
Então tá aí um pouquinho, né, da história da hidrovia Tietê-Paraná. E voltando aí do nosso intervalo, uma bela aula então com o pessoal do grupo X, do grupo Projeto X, falando aí então sobre hidrografia brasileira. No próximo bloco, aguardo vocês. A Rai-Vale está apresentando Programa No Clima, com André Bontempo. A informação na medida certa. Coronavírus. Atenção! Tem dúvida se está com coronavírus? Você não precisa sair de casa para se consultar. Basta ligar para 136 ou acessar nosso chat pelo saude.gov.br/coronavírus ou baixar o aplicativo Coronavírus SUS. TeleSUS. Consulta sem sair de casa. Ministério da Saúde. Governo Federal. A vida fica mais leve com cartão de crédito Olé consignado. Não tem anuidade, é internacional, melhores taxas do mercado, sem consulta ao SPC Serasa. Com cartão Olé, você pode fazer saques imediatos, parcelar compras em 12 vezes sem juros, efetuar compras pela internet ou telefone e muito mais comodidades e segurança para você. Fale já com a Olé, corretora autorizada, Luciana Caravaca, 12 99784 9546. Confie na Coronavírus. Atenção! Se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Nossa água. Saber usar para não faltar. Água de beber, água para comer, água para viver. A água está presente em tudo que a gente faz. Além do uso doméstico, é essencial na agricultura, na criação de animais, como base para milhares de produtos, movimenta indústrias e usinas na produção de energia. E à medida que a população cresce, as cidades aumentam e se desenvolvem, e a demanda por água aumenta todo dia. Mas temos água suficiente para atender essa demanda crescente? Vários estudos apontam que, se continuarmos no ritmo atual de uso, muito em breve podemos enfrentar uma grande crise de abastecimento no mundo todo. Aqui no Brasil, em muitos lugares, inclusive onde a água é aparentemente abundante, já começou a faltar. É sério, a água é um recurso limitado. É preciso cuidar bem dela para que não falte. E uma das maneiras de cuidar bem da nossa água é usá-la de forma racional. A primeira ação é simples: detectar e combater o desperdício. Muitas vezes não percebemos, mas em praticamente todas as formas de uso de água acaba acontecendo algum desperdício. Os motivos podem ser muitos: falta de cuidado ao usar a água, equipamentos ultrapassados e pouco eficientes, ou vazamentos e falta de manutenção em redes e encanamentos, entre outros. E todos, do menor ao maior usuário da água, podem e devem dar uma parcela de contribuição. Os exemplos de como combater o desperdício na nossa casa, todo mundo já sabe. Fechar a torneira enquanto escova os dentes, esfrega as mãos, esfrega o rosto, faz a barba e só abrir para enxaguar. Tomar banhos mais rápidos e com o registro fechado enquanto se ensaboa. Usar a máquina de lavar roupa com quantidade completa de roupas e reutilizar a água do enxágue para outros usos. Não usar mangueira, limpar calçada somente com vassoura e regar plantas com regadores. Evitar lavar o carro com frequência e, ao invés de mangueira, use um balde. Uma lavagem que consumiria mais de 200 litros pode ser feita com 40.
Também é importante acompanhar com atenção o consumo em sua conta de água para verificar e consertar possíveis vazamentos. O poder público e as empresas de abastecimento também devem ficar atentos para fiscalizar, manter em dia a manutenção e corrigir rapidamente problemas e vazamentos em tubulações e adutoras. Na indústria já houve muito avanço com a instalação de sistemas de reaproveitamento e reuso de água e programas de redução de desperdícios. Mas ainda pode melhorar muito, inclusive com a busca por cada vez mais eficiência do uso da água na produção. Na agricultura, com os métodos tradicionais, até 45% da água utilizada para irrigação é perdida. Uso de técnicas simples para indicar a necessidade de irrigação melhora a eficiência de produção e a redução da quantidade de água utilizada, pois cada tipo de plantio tem uma necessidade de irrigação. Os equipamentos mais adequados também podem variar para cada tipo de cultivo, e isso representa uma economia de água e energia muito importante para o agricultor. Aliás, economizar água em todas as atividades também ajuda a reduzir o custo da energia elétrica. Em certas atividades, como na agricultura, isso faz uma enorme diferença. Existem hoje também vários equipamentos poupadores que ajudam a racionalizar o uso da água, como torneiras de fechamento automático, redutores de vazão de torneiras, vasos e descargas econômicas, instalação de cisternas e sistemas de captação de água da chuva para uso geral. Essas e outras medidas muito simples, além de ajudar a preservar a nossa água, podem ajudar todos a economizar dinheiro, pois sua conta de água e eletricidade vai diminuir e muito. É possível produzir a mesma coisa utilizando menos água e economizando na conta. Então, repense sua produção, repense sua utilização da água, repense sua demanda. E você, já pensou em quanta água você precisa de verdade? Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a agência que cuida das águas do Brasil. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. A Raivale está apresentando Programa no Clima, com André Bontempo. A informação na medida certa. Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Thiago Feitosa, professor de Geografia. Você está no Projeto X, que é o melhor canal de humanas do Sistema Solar, quiçá da galáxia, onde nós viemos aqui para os momentos que antecedem a prova da ESA. O pessoal está nervoso, o pessoal está aí ansioso, mas não é para ficar, né, preocupado, porque você já assistiu o vídeo anterior, revisamos bastante coisa, deu para falar sobre vegetação, um pouquinho sobre clima, massas de ar, falamos também sobre solos e estrutura geológica brasileira, que são assuntos que podem cair na prova da ESA. Esse vídeo aqui, pessoal, a gente destacou especificamente a hidrogeografia, ou seja, vamos trabalhar as bacias hidrográficas e também aspectos relativos à energia, que é um assunto que também foi bastante incidente em provas anteriores. Então, vamos aqui, vem comigo para a gente trabalhar e multiplicar as nossas chances de aprovação. Vamos lá, galera. Primeiro momento, vamos observar as bacias hidrográficas brasileiras, que são bacias que apresentam, né, pessoal, uma grande diversificação, já que o nosso relevo, como a gente viu na aula passada, ele é muito acidentado. Nós temos um clima predominantemente dominado por massas úmidas, o que vai provocar o quê? Grandes volumes de lençóis freáticos, grandes volumes nos rios, que vão providenciar essa
estrutura hidrogeográfica fantástica, né, pessoal? Lamentável que um país como o Brasil, que tem toda essa base, né, hidrogeográfica, não consiga aproveitar melhor o transporte hídrico, né, hidroviário, né, que perfaz aí apenas, né, uma pequena parte da nossa base, né, de modais viários. Mas, né, as possibilidades elas são inúmeras, né? Você percebe uma diversidade muito grande das bacias. Mas eu queria dar uma olhadinha com carinho em algumas delas. A primeira, essa grande parte rosa aqui do mapa, que é a bacia amazônica. A bacia amazônica, pessoal, ela vai nos apresentar a maior bacia hidrográfica do mundo. Tem 7 milhões de quilômetros quadrados. São mais de 25 mil quilômetros de rios afluentes. É uma coisa absurdamente vasta, né? São 7 mil afluentes aproximadamente, com 25 mil quilômetros de extensão. Você tem a maior vazão hídrica do mundo, que chega a quase 250 mil metros cúbicos de água por segundo. Você tem a maior extensão de rio principal do planeta, né, pessoal, que é o Amazonas, que chega a quase 7 mil quilômetros de extensão. É uma coisa impressionante. Ele tem fozes, né, pessoal, que nascem a mais de 5 mil metros na Cordilheira dos Andes. Então, a gente diz que o rio Amazonas, ele é um rio de regime misto. Ele tem um regime nival, porque ele nasce com o derretimento das neves, e ele tem um regime pluvial, né, onde, ao entrar no território brasileiro, as chuvas proporcionadas pela MEC, aquela massa que a gente viu no último vídeo, acabam tornando esse rio muito mais volumoso, muito mais caudaloso. Então, tem essa robustez justamente porque existe essa condição, né, climática favorável, né? O clima equatorial é o clima superúmido, como a gente mencionou aqui, né? É um rio, pessoal, que tem predicados absurdos, né? Tem a maior largura do mundo, tem alguns trechos do Amazonas que chega a ter 50 quilômetros de largura, e por isso ele é o rio de maior potencial hidrelétrico do planeta, porém com baixo aproveitamento. Por quê? Porque pelo fato de ele ser muito largo e uma área de topografia muito plana, né, isso dificulta a criação de represas. Normalmente, você usa os rios afluentes do Amazonas, que são rios inclinados, rios de planalto, onde ali se utiliza mais a energia hidrelétrica, né? Atualmente, estuda-se muito mais o uso de uma tecnologia, que é a tecnologia de fio d'água, onde constantemente as águas fluem pelo rio e você tem uma produção hídrica, né, e elétrica bastante avantajada. Claro que tem uma certa desvantagem, porque quando você usa esse tipo de tecnologia, você não represa a água, então na época de escassez de chuvas, de redução do índice de chuvas, a produção de energia tende a cair também. Mas é claro, o fio d'água é muito menos impactante que a represa, né? A represa você bloqueia o rio, gera um transbordamento, um alagamento muito grande, né? Uma perda ali de biodiversidade, de fauna também. Então, tem muitos problemas associados em nível ambiental. Então, uma área que tem esse potencial a ser explorado, bastante interessante. Beleza? A foz do rio Amazonas se dá ali no Pará, no entorno da ilha de Marajó, que é a maior ilha fluviomarinha do mundo, ou seja, ela tem contato do mar e do rio, né, faz essa conexão, é a maior nesse sentido no planeta, né, que tem 40 mil quilômetros quadrados de área territorial e acaba representando uma grande faixa de água doce, mesmo no oceano aberto, né? Bem interessante, se você vier aqui na foz do Amazonas, você tem uma área aberta para o mar com água doce, porque existe um impulsionamento dessa água tão volumosa que joga água salgada para o alto mar. E aí cria-se uma vastidão de terras, no redor aqui dali de Marajó, né, doces, mesmo em contato com o Atlântico, né, bem impressionante esse processo. A gente tem aqui de forma adjacente à bacia amazônica, a bacia do Tocantins-Araguaia, que é importante ressaltar que é a maior bacia hidrográfica inteiramente brasileira, tá, pessoal? A gente tem o Amazonas, claro, como a maior bacia do mundo, mas ela não é uma bacia inteiramente brasileira. Aproximadamente 45% da bacia amazônica fica no território nacional, né? Mas grande parte dessa bacia se apresenta em outros países, né? Desculpem. Cerca de 60% da bacia, dá mais ou menos 45% do território nacional, só para a gente atualizar essa questão. Então, 60% desses 7 milhões de quilômetros quadrados ficam dentro do Brasil, né? Da bacia amazônica, e isso perfaz aproximadamente 45% do território brasileiro. A do Tocantins-Araguaia é diferente. Ela é a maior bacia que tem nascente e foz no território nacional. Isso é interessante de se destacar. Isso pode ser cobrado numa provinha, como já caiu na prova da ESA, tá? É a segunda bacia também em vazão hídrica no território nacional, tá? E também a segunda com maior aproveitamento hidrelétrico,
você vai ter aqui na Bacia do Tocantins-Araguaia a presença da usina de Tucuruí, que é a 5ª maior usina hidrelétrica do mundo, né, criada lá nos governos militares, tá? Então, para a gente destacar essa questão. É uma bacia muito importante porque tem mais de 2.500 quilômetros de eixos navegáveis, né, de extensão, então pode fazer a conexão muito boa de uma região aqui, né, que a sojicultura hoje se desenvolve bastante, que é o chamado Mapitoba, né? Temos até aqui no Projeto X uma aulinha de atualidade que falou sobre isso, né, que é a reunião de Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, onde cerca de 20% da soja nacional hoje é produzida. Então esse escoamento dessa soja saindo ali pelo Maranhão é bem legal nesse sentido, né? É uma área que tem essa potencialidade, né, econômica bem interessante, que deve ser ressaltada. Tranquilo, galera? A gente vai ter aqui várias bacias litorâneas, que são as chamadas bacias de Atlântico, né? Você percebe aqui nessa área verde a bacia de Atlântico Nordeste, que se divide em Nordeste Ocidental e Oriental. Você tem as bacias, perdão, de Atlântico Leste, que perfazem aqui boa parte do território nordestino brasileiro, né? Que faz essa faixa aqui do leste. Você tem mais abaixo as chamadas bacias de Sudeste e também as bacias de Atlântico Sul. Então, ao longo do litoral brasileiro, temos muitas bacias. Bacias que têm principalmente o seu fluxo exorreico. O que é isso? Que tem a ideia de desaguar para o mar, de se deslocar para o mar. Aproveitando, né, aquela aula que a gente viu, o relevo brasileiro, que acaba tendo muitas elevações nessa costa, grande parte desses rios fluem para o oceano, né? São rios que têm ali um volume de água razoável e que se confundem com regiões metropolitanas importantes. Destaque, por exemplo, para a região aqui do Paraíba do Sul, onde nós vamos ter, né, o eixo entre Rio de Janeiro e São Paulo, e o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, né, que é uma área industrial muito importante, né? Essas duas talvez sejam as bacias economicamente mais importantes do Brasil, né, porque tem áreas industriais bem significativas. Nesse miolinho aqui, né, em área laranja, que você está vendo aqui, nós temos a Bacia do São Francisco, pessoal. O Rio São Francisco, que é o maior rio inteiramente brasileiro, tá? A bacia é pequena, mas o Rio São Francisco é um rio longo, rio grande, né? Em nível nacional não existe outro maior do que ele, né? O Amazonas, é claro, é muito maior, mas ele tem uma nascente internacional. Então o Rio São Francisco, pessoal, ele tem uma importância muito grande, porque ele é o único rio perene do sertão. O que significa isso? Um rio que sempre tem águas, que sempre tem fluxo, porque suas nascentes, elas vêm de regiões montanhosas do Sudeste, mais especificamente na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Então, como é uma área tropical, né, de mais chuvas, de maior volume de águas, você vai ter um abastecimento da nascente do rio e um fluxo desse rio em direção ao Nordeste bastante intensificado, né, com dois grandes eixos navegáveis. Um eixo que fica entre Minas e Bahia, que tem 1.300 quilômetros de extensão. Inclusive, nesse trecho, você tem muitas usinas hidrelétricas, né, construídas nessa faixa, né? A Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que é a CHESF, aproveita muito esse trecho, né, onde você tem ali, né, Xingó, Paulo Afonso, Sobradinho, né, que são importantes usinas, né, nesse sentido. E temos um eixozinho de 300 quilômetros aproximadamente, que fica ali entre o Alagoas e o Sergipe, uma faixa também aproveitável para navegação. É uma área que hoje tem uma economia extremamente pujante. Pra você ter uma ideia, a maior fruticultura do Brasil fica no Vale do São Francisco, né, com aproveitamento ali, né, das águas canalizadas pela transposição, um projeto aí recente de canalização de águas. Então ali grandes projetos agrícolas têm se desenvolvido e já é a segunda maior produção vinícola do país, perdendo só para a região sul, né? Então tem esse aproveitamento aí bem legal, né, esse eixo do São Francisco, né, deve ser lembrado por você também em provas. Tranquilo? Temos nessa areazinha verde aqui a Bacia do Paraná, que você deve lembrar que é a maior bacia hidrográfica em produção elétrica do país. Então, onde eu tenho maior capacidade hidrelétrica instalada, onde eu tenho o maior número de usinas, onde eu tenho um grande aproveitamento da energia gerada pelo ambiente hídrico, né? Então, apesar do Amazonas ter o maior potencial, quem tem o maior aproveitamento é a do Paraná. Não se esqueçam, por favor, tá, pessoal? Tem também ali importância muito grande na navegação. Pega esse eixo aqui que faz o eixo Tietê-Paraná, né? Esse arco no interior brasileiro, que é também apelidada de hidrovia do Mercosul, porque lá embaixo se integra as bacias do Paraguai e Uruguai, formando o Rio da Prata, e com isso você tem um grande eixo de deslocamento nessa faixa dos países do Mercosul
Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, que são os originários, né? Depois você tem a Bolívia, né, que é um membro aí temporário, né, tem processo de adesão, a Venezuela, mas os membros originais do Mercosul são contemplados por essa bacia. Lamentável que essa bacia não se conecte hidroviariamente à do Tocantins-Araguaia, né, podendo criar um vetor de deslocamento hidroviário fantástico no Brasil. Para isso precisariam de obras de infraestrutura bastante incisivas, que não parece ser a pauta aí dos nossos dirigentes, né? Lamentavelmente. Por fim, temos aqui a baciazinha do Uruguai, nessa laranja mostarda aqui mais escuro, que é a bacia que tem um dado interessante. Ela tem a maior correlação de potencial hidrelétrico versus habitantes do mundo, né? Se você pegar um pouquíssimo número de pessoas que vivem por ali e a grande capacidade hidrelétrica, onde eu tenho mais megawatts de energia por habitante no planeta Terra, mas é uma área que não tem um aproveitamento assim tão excelente nesse sentido. Então, precisa também de esforços mais significativos para se tornar, né, mais potente. Mas tem um potencial absurdo, porque é uma área de passagem de massas de ar frias, que sempre provocam chuvas, né? Isso acaba, né, de certa forma, trazendo, né, à região uma vantagem geográfica em nível de produção. E já que estamos falando de energia, né, pessoal, vamos falar de energia no Brasil. Primeiramente, falando sobre a oferta de energia primária, né, que é energia de forma absoluta. Depois a gente vai falar sobre a porcentagem, né, pessoal, de participação na produção elétrica no Brasil e os setores que mais consomem energia elétrica no Brasil também. Muito importante essas questões para a prova da ESA. Aqui a gente percebe uma evolução da matriz entre 95, 2005 e 2015, né, fazendo aí uma passagem de 20 anos. Né? Em 95, pessoal, tínhamos 44% da nossa matriz relacionada a petróleo e derivados. Isso caiu hoje para 37%. Mas, importante destacar, a maior fatia na produção de energia no Brasil é atribuída, é relacionada ao petróleo e aos derivados. Então, há uma dependência muito grande na geração de energia nesse sentido. Por quê? Somos um país rodoviarista, né? Um país que depende muito do rodoviário, depende muito, né, dos transportes automotivos e por isso o petróleo acaba sendo muito importante nessa base de energia, ok? A gente pega o gás natural, que em 95 correspondia a 3% da energia, estava engatinhando. Hoje a nossa participação no gás natural é de 14%, né, pessoal? Muitos automóveis adaptando-se ao gás natural, muitas usinas termoelétricas que usam gás natural como fonte. Então é legal, né, destacar essa questão, né, da maior participação do GNV na base energética nacional. O carvão e o coque industrial, né, que corresponde a 7%, caíram para 6% da participação nacional, então se manteve relativamente estável. O urânio girava em torno de 1%, caiu para 0,5% em 2005, mas nos últimos 10 anos teve uma reviravolta. Passou para 1,3% da produção nacional. Então o urânio, né, tendo aí um crescimento no seu aproveitamento, porém muito baixo, né? Basicamente você usa aqui no estado do Rio de Janeiro, nas usinas de Angra 1, 2 e 3, né, que atuam muitas delas, né, com capacidade parcial, não com a sua capacidade ampla, mas tão participativas ainda ali na estrutura energética nacional. A energia hidráulica correspondia a 15% em 95 e hoje corresponde a 11%. Tá? O que é, pessoal, mais de 5 vezes a média mundial. Importante ressaltar. Parece pouco, eu sei, mas a média mundial é de 2%. Nós usamos 11% da nossa matriz energética. Então, né, a hidroeletricidade para o Brasil é realmente muito importante. Temos a participação da lenha e carvão vegetal, que em 95 correspondiam a 14%. Hoje caíram para 8%. Amém, né? Porque você ter lenha e carvão vegetal na base, né, de desenvolvimento energético é algo muito inaceitável, porque são energias primitivas, né? Os derivados de cana, que ocupavam 14%, saltaram para 17%. E se você somar 17 mais 8, né, pessoal, chegamos a 25% da chamada biomassa, tá? Então, se falar que o Brasil é forte na biomassa, golaço, porque nós temos aqui grande biomassa sendo utilizada. Inclusive são energias renováveis, né? Energias que podem ser aproveitadas porque tem origem vegetal principalmente, ok? E outras fontes de energia, ficamos ali na casa de 6%. Tranquilo? Aí é legal aqui ressaltar, galera, quem é o Brasil em termos de produção elétrica, porque somos um país que depende de eletricidade como qualquer outro país industrializado, né, que tem um nível de desenvolvimento bastante razoável. Então a gente percebe que a energia hidráulica, isso aqui é um dado recente, 2016,
equivale a 68% da produção de eletricidade. Então, só para você entender, aqui, galera, é o total de energia do país como um todo, não só energia elétrica, energia combustível, energia, né, motriz. Agora, quando a gente fala de eletricidade, a hidrelétrica chega a quase 70%. Bem importante destacar. Depois aqui da hidráulica, a gente enxerga nesse gráfico a participação do gás natural com 9,1%. Ué, Thiago, as pessoas recebem gás em casa para gerar eletricidade? Não. É o gás que vai para a usina termoelétrica, que funciona à base de calor, e aí você produz eletricidade com esse tipo de fonte. Tranquilo? Então, ficamos com importância muito grande do gás natural nessa matriz. A gente vê aqui logo depois energia de biomassa, né? Aquela que a gente falou lá atrás, né? Do etanol, da lenha, né? Do carvão vegetal, nessa produção. Claro, aqui está relacionada a questão da termoeletricidade também. Temos energia eólica, gente, isso aqui é muito legal, ó. A eólica chegando a 5,4% da eletricidade nacional. O Brasil hoje é o 10º maior produtor eólico do mundo. Isso traz para nós uma condição bem interessante em termos, né, de avanço nas chamadas energias alternativas, né, que são opções aí em relação ao aquecimento global, em relação à concentração de carbono na atmosfera, beleza? Depois aqui da eólica a gente tem os derivados de petróleo e o carvão e derivados com 3,7% e o carvão com 2,9%, que são energias fósseis, energias que liberam muito carbono para a atmosfera e que também vão estar lá relacionadas à base de termoeletricidade. Tranquilo? Energia nuclear perfaz 2,6% do total nacional e energia solar fica com 0%. Na verdade, é um dado interessante, pessoal. É 0,00008%, que o seu professor de matemática já teria cortado para zero, né? Então, um país como o Brasil, que tem 3.000 horas de brilho solar por ano, que tem cerca de 80% do seu território inserido na zona tropical, que tem totais condições de aproveitamento solar, de transformar esse calorão que esse sol produz em eletricidade, tem 0% de participação na matriz brasileira. Isso é inaceitável. Países como a Alemanha, como a França, já passaram de 20% de capacidade instalada. Japão, que são países que têm muito menos sol anualmente. Então é muito inconcebível o Brasil não fazer uso de uma energia solar de forma mais larga dentro, né, da sua base econômica, né? Algo que precisa ser revisto, né, em termos futuros de planejamento. E aí, pessoal, a gente tem aqui, né, como última informação para a gente, né, amarrar essas ideias, a visão dos setores que mais consomem energia elétrica. Isso já caiu na ESA também. Então é importante você ficar ligado, né? O setor que mais consome energia elétrica no Brasil é o setor industrial, com cerca de 43,7% dessa energia. Em segundo lugar, pessoal, isso aqui são dados diretamente, né, dos sites oficiais do governo federal. Você vai ter aqui o setor residencial em segundo lugar, com 23,9%. Em terceiro lugar, vamos ter o setor comercial, com 15% aproximadamente da energia nacional. Depois temos o setor público, com 8,6% da eletricidade nacional, certo? Vamos ter o setor energético, ou seja, a energia que é usada para fazer energia, que participa das máquinas, das caldeiras, da estrutura de produção em nível energético, com 4,4%. Depois vamos ter a agropecuária com 3,9% e o setor de transporte com 0,4%. Então vamos lá para você colocar aí na sua cabecinha, para você anotar e de repente no seu caderninho. Primeiro setor, galera, industrial. Segundo setor, residencial. Terceiro, comercial. Quarto, público. Quinto, energético. Sexto, agropecuário. E o de transporte vem em sétimo. Então seriam aí os 7 setores que mais consomem energia na base econômica brasileira, né? Esse é um dado, né, que vem da última década para cá, mas que pouco se modificou desde então. Então você tem essa base, essa ordenação, porque as provas, elas às vezes trabalham com esse decoreba, trabalham com esses dados muito descritivos e a gente precisa fazer esse tipo aí, né, de alinhamento para fazer uma boa prova, beleza? Galera, no mais, né, galera, a ESA tende a trabalhar com esses assuntos. É óbvio que você pode dar uma pinceladinha também lá na parte de população, parte de migrações, que são assuntos muito fortes para esse ano também, né? Trabalhando ali também o IDH, que sempre é cobrado em provas, né? Dá uma olhadinha, né, na questão de transporte, na questão de urbanização, mas isso que a gente trabalhou com vocês aqui em geografia, nesses 2 vídeos, gente,
temos a certeza que vão existir questões que acabarão cobrando esses assuntos na sua prova. Então aqui não é axiologia, adivinhologia, estamos trabalhando com estatísticas, né, e com dados, né, estudados por nós dentro desses concursos, beleza? Então, galera, desejamos a vocês uma excelente prova, beleza? Recomende esse vídeo para os seus colegas, assista, faça anotações, porque são importantíssimos para você chegar ao seu objetivo. Beleza, galera? E eu te vejo como sargento no ano que vem. Um forte abraço, sucesso e vitória sempre. Valeu, galera! E tem gente cobrando aqui as minhas ponderações sobre Belo Monte, né? Como eu disse, hei de falar outra hora, né? Outro momento, já que ainda estamos nessa questão sobre o meio ambiente, né? Pode ser que eu não estou me comprometendo, mas pode ser que eu fale justamente aí sobre a questão de Belo Monte, né? Na próxima semana. Por que não? De qualquer forma, tá aí então um pouco, né, dessa aula sobre hidrografia brasileira e óbvio, né, espero que tenham gostado e todos aqueles que assim puderem, né, compartilhem o nosso material. Você acompanha aí as reprises, né, logo após a edição especial do Jornal da Sete e pelo nosso canal do Facebook Rádio Estadão Vale e pelo meu canal do YouTube André Bom Tempo, você acompanha, assiste aí a hora que você bem quiser, a hora que você bem entender. Beijo no coração de todos e tchau! André Bom Tempo e programa No Clima. Entretenimento e muita informação na manhã do seu sábado, pela Rai Vale, Rádio Estadão Vale. Fique atento e saiba o que acontece em São José dos Campos e no mundo afora.